Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Este ano, o lema é: se precisar, peça ajuda. No Brasil, os números chegam a 14 mil por ano, uma média de 38 por dia. A maioria dos casos pode ser evitada, mas para isso, quem está em sofrimento precisa de ajuda. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Luigi Sturaro. Tudo certo, Luigi? Muito obrigada. Falei seu nome certo? Falou perfeitamente, Renata. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Agradeço a oportunidade da Band poder abrir esse espaço, né, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, tão sensível, mas que é tão importante que a gente dissemine. É verdade. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade existia um tabu muito grande, né? E sempre falavam para a gente não comentar sobre esse assunto. Os anos se passaram, os números são alarmantes, a gente vive uma verdadeira pandemia, né? A cada 20 segundos uma pessoa se mata no mundo e não tem como a gente não falar sobre esse assunto. Mas precisamos ter o cuidado de como falar, né? E aí eu te pergunto, qual a importância de ter o mês Setembro Amarelo, um mês para se falar sobre esse tema? Excelente. A Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu como setembro sendo o mês para a gente abordar realmente essa temática, porque durante muito tempo, como a Renata colocou, foi se estigmatizado como se não pudéssemos abordar esse tema, como se de alguma forma, Renata, a gente estivesse estimulando, o que não é uma verdade, né? Tudo isso aconteceu em 1994, quando um rapaz, infelizmente, ele cometeu suicídio. E aí teve realmente um aumento naquele momento devido à divulgação em massa. Então, detalhamento do que aconteceu. Então, a gente entende hoje que é importante que a gente converse sobre o assunto, que a gente dissemine o quanto mais possível, porém que a gente não entre em minúcias, em detalhes, né? Mas o setembro em si foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de divulgação, né? Se a gente for pensar, inclusive, no slogan, né, do Setembro Amarelo, tem muito a ver com a prevenção, e prevenção tem tudo a ver com conhecimento. Costumo dizer que quando a gente tem acesso à saúde mental, quando a gente tem acesso a tudo que se refira a comorbidades psicológicas, a gente tem aí maior probabilidade de cura. Sim. Se a gente for pensar assim, de uma forma mais ampla, a vida é um verdadeiro presente, né? Você está vivo, você tem a oportunidade de passar por experiências, né? Por amores, por dores Sim. também, né? Que faz parte da nossa existência, as frustrações. Então, quando a gente olha os números de pesquisas, as pessoas que tentam contra a vida, ou até mesmo conseguem, são pessoas que estão adoecidas. Sim. E é por isso que é importante a gente falar, né? Porque a maioria dos casos pode ser evitado. E por isso que a gente fala que essas pessoas precisam de ajuda. Perfeito. Renata, você tocou em alguns assuntos que são fundamentais. A grandiosa maioria dos casos, elas poderiam ser evitadas. Eu costumo dizer que é como se fosse o rompimento da barreira da vitalidade. É como se a pessoa tivesse perdido, não é que ela não queira mais viver, não é que ela não queira mais existir, ela quer atenuar uma dor que é muito latente. Ela está num estado de sofrimento que foi, por vezes, negligenciado. Então, só para você ter uma ideia, Renata, hoje 70% dos casos são através da depressão. Então, são pessoas que estão num quadro já depressivo e que vai avançando, ela vai perdendo a esperança pela vida e enxerga como única alternativa o ato de cometer o suicídio, né? Então, se a gente consegue ter um acompanhamento multidisciplinar através de psiquiatra, psicólogo, uma rede de apoio, a família estando perto, a gente consegue, sem dúvida alguma, mitigar esse número, diminuir isso aí, né? Para você ter uma dimensão, depois da depressão vem o quadro de bipolaridade, né? Então perceba que está tudo muito associado a transtornos mentais. Então a gente consegue atuar como base enquanto sociedade para não chegar nesse nível. É como um sintoma final, né? A pessoa passou por todas as questões e aí ela já não suporta mais e ela entende, não há mais esperança, não há mais o que eu possa fazer para mudar essa questão na minha vida. Então ela acaba começando com a ideação suicida, depois ela começa num processo que vai ganhando corpo até que ela consegue, infelizmente, cometer o ato. E aí você tocou num tema que é muito importante, porque assim, é óbvio que a pessoa, quando ela está
nesse buraco, né, nesse poço, nessa dor tão grande, ela não percebe que o que ela quer é se livrar da dor, não da vida, né? Perfeito. Se a gente for parar para pensar, é como se fosse o último estágio da dor humana, né? Quando a gente pensa em tirar a própria vida, ele é totalmente contra-instintivo. Nosso cérebro é uma máquina tão fenomenal e que, se a gente for perceber, tudo que ele faz é para fazer com que a gente se proteja, com que a gente se mantenha vivo, com que a gente consiga procriar e manter a espécie. Então, quando a pessoa chega no nível de perder realmente a esperança pela vida, ela teve um rompimento ali nesse circuito neurológico e faz com que ela comece a perder o controle de si. Daí entra a importância fundamental, muitas vezes, do apoio da família, muitas vezes de pessoas que estão no seu dia a dia, né? E a gente não fala sobre esse assunto porque pensa, será que eu vou estimular? Será que de alguma forma eu vou estar colaborando para que a pessoa acabe cometendo algo que eu não gostaria? E é muito pelo contrário, né? Muitas vezes, Renata, a pessoa precisa apenas do acolhimento. Eu costumo dizer e deixar muito marcado isso aqui hoje, né? Muitas vezes a gente precisa apenas se sentir acolhido, apenas se sentir ouvido. Toda pessoa que tenta ou já tentou cometer o suicídio, ela dá sinais, né? O nosso corpo fala o tempo todo, a gente se comunica de certa forma e tem um dado muito interessante. Cerca de 70% das pessoas que chegaram a cometer o suicídio, elas buscaram atendimento psiquiátrico ou psicológico no mês do ato em si. Então, perceba que a pessoa, ela tentou buscar alguma ajuda, mas não teve ali o sucesso que ela gostaria e acabou chegando nesse estágio final. É interessante isso, porque existem mitos, Sim. né, com relação a isso. As pessoas falam assim, quem quer se matar não fala, quem quer se matar não dá sinais e tal. E pelo contrário, inclusive você está falando exatamente isso, né? Perfeito, Renata. Esse mito de quem quer se mata, é uma questão que eu acho extremamente violenta, até se a gente for pensar enquanto sociedade, né? A gente entende que as pessoas, elas vão evoluindo o quadro de depressão, principalmente quando a gente fala também da bipolaridade, pessoas que usam substâncias químicas, né? São os 3 fatores principais. Então, a pessoa, ela vai evoluindo em estágio nível 1, 2 e 3 e ela começa a dar sinais, né? Para você ter uma noção, um outro dado que é importante. Hoje, para vocês terem dimensão do quanto que é uma verdadeira pandemia silenciosa, 17% da população global total já idealizou em algum momento, passou por um momento, e se eu não existisse? E se eu não tivesse aqui nesse momento? Que é, inclusive, uma das falas que é muito recorrente em pessoas que têm ideação suicida, né? Muita gente pensa, Luíde, como é que eu vou perceber? De que forma eu consigo estar atento aos sinais que essa pessoa indica? Então, ela pode, Renata, muitas vezes, trazer falas como, se eu não existisse, a vida poderia ser melhor, ninguém vai sentir a minha falta, eu, se deixasse as minhas coisas aqui, seria melhor para todo mundo. Então, são sinais, né? Outras coisas que podem ser muito percebidas. Se a pessoa ela tinha um nível de vida social, ela estava trabalhando, ela fazia esporte, exercício, e de repente ela tem essa mudança abrupta de comportamento, né, já é um sinal indicativo. E aí é importante que a gente esteja atento, enquanto sociedade, família, para poder abordar essa pessoa, porque, como eu falei, um sintoma final. A pessoa não comete um suicídio da hora para outra. Lógico, existe 5% dos casos, que é um outro dado importante também, que é o que a gente chama de suicídio passional, né? Que é quando, por exemplo, uma pessoa ela perde um negócio e aí ela entra em desespero naquele momento e pelo ato da impulsividade ela acaba cometendo o suicídio, né? Ou então pessoas que passam por uma desilusão amorosa e aí no ato do impulso ela não se vê com perspectiva diferente, ela acaba cometendo. Mas esse dado é muito pequeno comparado ao dado de pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de bipolaridade e também de pessoas que abusam, né, quimicamente de substâncias. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí. A gente volta daqui a pouco e eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nosso entrevistado é o psicólogo Luíde Sturaro. Luíde, a gente está falando aqui, e você sobretudo falando, explicando, né, que a maioria das pessoas que pensa ou que até mesmo comete o suicídio é porque está, muitas vezes, no quadro depressivo, né? E muitas vezes a pessoa que está no processo depressivo, ela não se dá conta, né? Ela não percebe e nem sempre as pessoas que estão ao redor também percebem. Quais os principais sintomas da depressão? Excelente pergunta, Renata. Quando a gente fala da depressão, hoje eu costumo dizer que a gente está vivendo realmente uma pandemia silenciosa. Para ter uma dimensão, são
500 milhões de pessoas no mundo nesse momento sofrendo de depressão e o Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra associado à depressão, né? Então é importante que a gente entenda alguns sintomas. Então, primeiro coisa que a gente vai perceber é um desinteresse por atividades que ela já costumava fazer no dia a dia. Ela vai sentir como se tivesse um rebaixamento da sua energia. Então, são pessoas que têm a tendência a aumentar o seu nível de sono, pessoas que vão perder o interesse em fazer atividades, pessoas que começam a perder de uma certa forma. Eu costumo dizer que ela se perde dela própria, ela passa a perder a alegria de viver. E esse processo não acontece de um dia para a noite, né? É um processo que vai acontecendo gradualmente e que é né? Então, ele vai acontecer de processo neuroquímico, mas também associado por fatores externos, que aí são dos mais variados possíveis. Mas sintomas você vai perceber um isolamento, você vai sentir que a pessoa ela está ali num processo de desinteresse pelas relações sociais, você vai perceber muito claramente que existe um rebaixamento naquele nível de energia. Então, são alguns fatores que começam a trazer esse indício, né? E como é uma questão muito delicada de ser falada, como uma questão que ainda existe um certo preconceito até, né, por trazer esse assunto da depressão em si, as pessoas não têm acesso e muitas vezes a pessoa busca ajuda e é tido como uma frescura, né? Ah, isso é um problema que vai passar, isso é falta de Deus, isso é falta de buscar um apoio externo e a gente acaba perdendo a oportunidade de dar o acolhimento que a gente precisa a essa pessoa e não só o acolhimento, né? O direcionamento profissional. Depressão é uma doença que ela é grave, ela é uma doença que acomete milhões de brasileiros e milhões de pessoas ao redor do mundo. O tratamento ele é complexo porque muito possivelmente ele vai precisar da intervenção medicamentosa que é através de um psiquiatra, através muito possivelmente de antidepressivo, associado à psicoterapia, né? Além disso, é importante que a rede de apoio dessa pessoa esteja muito bem estabelecida, né? Então, a gente vai envolver a família, a gente vai envolver os relacionamentos mais próximos. Então, perceba que é uma gama de situações que precisam se conversar. Se a gente não abordar a depressão, a gente acaba que deixa de lado o que é mais importante. Como eu falei, né? O suicídio como um todo, ele acaba sendo um sintoma final da depressão, na grande maioria dos casos. Então, a pessoa vai perdendo o interesse pela vida, de repente ela se vê num desalento tão grande que já não faz mais sentido existir. E aí ela começa a ter esse processo de ideação, né? Então, a depressão é um assunto que precisa ser muito abordado. Ela é a origem de base, né, da grandiosa maioria de 90% dos casos de suicídio hoje. Tão importante a gente falar sobre esse tema e tão importante pessoas públicas virem à tona, por exemplo, não sei se você se recorda, o Boechat, ele ficou afastado um tempo. Sim. E ele teve a coragem de vir à tona e falar. O próprio padre Fábio de Mello, quer dizer, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com você ter dinheiro, não tem nada a ver com você ter uma família maravilhosa, que era o caso do Boechat. Acho que até agora o Wesley Safadão também, ele falou que ia dar um tempo. Então, assim, a gente precisa parar com os nossos preconceitos, a gente precisa entender a dor do outro, ainda que a gente não sinta, né? Mas ter empatia e compreender que isso são fatores que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu estou suscetível a isso, você está suscetível a isso, né? E infelizmente, nós somos humanos, nós somos frágeis. E é importante a gente romper as barreiras do preconceito e acolher, porque no mercado de trabalho isso ainda é mal visto, na sociedade isso ainda é mal visto, com relação aos homens isso ainda é mal visto, por conta que a gente ainda tem uma sociedade muito machista ainda, né? Então, a gente tem que romper essas barreiras e entender que nós somos humanos, que nós somos frágeis, nós somos suscetíveis a isso, porque quando a sociedade estiver mais aberta a isso, aí as pessoas vão procurar mais ajuda, nós vamos ser mais empáticos uns com os outros e, quem sabe, até os níveis de suicídio que são tão altos, né? E que abala uma sociedade, uma família inteira. A gente pode diminuir isso, né? Com certeza. Você tocou em alguns assuntos que eu acho fundamentais, Renata. Quando a gente fala da empatia, né? Empatia é exatamente esse movimento, né, de você estar conectado com o outro, de você estar ali presente. Então, o fato de você estar disponível por vezes, de você estar ali presente com aquela pessoa, faz com que ela se sinta à vontade, pelo menos para se sentir acolhida. Por vezes, o que ela precisa é ser ouvida. Por vezes, o que ela precisa meu amigo, eu tenho aqui um psicólogo que eu posso te indicar, eu conheço
conheço um psiquiatra que eu posso te indicar, por vezes eu não tenho acesso a isso, e aí é lógico, eu não estou falando de clínica, mas a gente tem aí igrejas que dão suporte emocional, a gente tem centros das mais variadas ordens que dão esse suporte, que são a primeira porta de entrada, né? E aí um segundo ponto que você fala que me chama muita atenção, que é a questão dos homens em si, que eu acho importante a gente pontuar aqui. A gente vive numa sociedade, né, muito patriarcal, que o homem tem muita dificuldade de falar sobre suas dores, sobre suas aflições, tanto que hoje o índice de suicídio é 3 vezes maior entre o sexo masculino do que pelo feminino, apesar de que, na ordem inversa, as mulheres pensam 3 vezes mais no suicídio e cometem menos, né? Então perceba que a impulsividade está ali. Os homens não falam sobre as suas dores, os homens não permitem estar vulneráveis nas suas condições e é importante que a gente pontue isso. Outra coisa fundamental, depois da pandemia, Renata, a gente teve um aumento absurdo do quadro de depressão, isso a nível global, né? Para você ter uma dimensão, subiu 40% somente após a pandemia. Nossa. Então, a gente consegue perceber alguns fatores, né? Toda a questão do isolamento que a gente vivenciou, mas associado também a essa mudança que a gente vem tendo hoje no mundo, a nível de redes sociais, tecnologia, excesso de informações, excesso de trabalho. São muitas as questões que a gente precisa dar conta, tudo muito corrido o tempo todo, e o nosso cérebro não foi feito para dar conta de tudo isso, né? Então, a importância da gente tentar desacelerar, a importância da gente tentar manter minimamente uma rotina de saúde física, de saúde mental estabelecida, da gente ter bons laços aí estabelecidos, porque se a gente não atuar nessa prevenção do dia a dia, Renata, a gente tem a tendência a aumentar esse número, né? São muitas informações o tempo inteiro e a gente precisa filtrar o que a gente absorve. Com certeza, e você tocou num ponto que é fundamental, né? Que é essa questão das redes sociais e, sobretudo, a questão da comparação, né? Que a gente olha as redes sociais e a gente faz uma comparação que é muito cruel, né? Porque a gente faz uma comparação com algo que não é real, com a vida do outro que está postando, que é uma vida, que é um recorte de algo que não é real, e aí a gente se acha um lixo, né? A gente acha que a vida da gente é ruim, é imperfeita, que é, enfim, uma porcaria. E aí essa comparação é muito cruel para quem já está numa situação de depressão ou quem já está caminhando para uma situação de depressão. Absolutamente, Renata, até porque é como se eu estivesse comparando, de uma certa forma, os meus bastidores, né? Então, a minha vida, que é cheia de desafios, de dores, de uma série de questões com aquele mundo que foi projetado na rede social, que foi editado, foi tirado diversas fotos, foi repetido por vezes. Então, eu acabo comparando a minha vida com a vida que foi projetada. E o nosso cérebro ele não entende muito bem o que é real do que não é real nesse sentido, né? Então, eu tenho uma tendência, inclusive, de ter um rebaixamento da minha autoestima, de começar a me comparar no negativo. Isso pode atenuar muito o sentimento de solidão e também de depressão, de invalia, de não ser uma pessoa que consiga estar ali atendendo aquele padrão tão alto de expectativa, né? A gente vê blogueiras perfeitas, influencers, pessoas que vivem uma vida perfeita, que tira aquela foto naquele momento, mas a gente não sabe o que passou por trás, né? Quantos casos eu recebo em consultório de pessoas que estão vivendo o fim do relacionamento, mas no dia anterior postou uma foto no restaurante, aí você pensa, nossa, que casal perfeito. Ou por vezes recebe um buquê de flores e aí a gente pensa, nossa, receber um buquê de flores como o marido dela é uma pessoa gentil, sendo que na verdade foi uma reconciliação, né? Então a gente acaba pegando esses recortes e trazendo como verdade, sempre se comparando para baixo. Então é importantíssimo que a gente fique atento à questão de uso de rede social, o de informações que a gente absorve, redes que a gente se conecta, né? Então, pessoas que tragam algo positivo para a gente, cuidar da nossa saúde física, estabelecer uma boa rotina de alimentação. São uma série de fatores para a gente tentar, pelo menos, diminuir esse número de depressão que é tão grande, de diminuir esse número de suicídio que acaba cometendo tanta gente ao redor do mundo. Verdade. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nosso entrevistado é o psicólogo Luigi Sturaro. Luigi, a gente fala, né, sobre esse assunto que é tão importante, sobretudo para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que têm pensamentos suicidas, né? A gente falar que
que é uma fase que vai passar, que as pessoas precisam procurar ajuda. E também é importante a gente falar que esse pensamento, por incrível que pareça, é um pensamento que passa na cabeça de crianças também, né? E é muito importante os pais ficarem muito atentos, porque a sociedade não se dá conta disso também, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, apesar de ser um número reduzido na questão das crianças especificamente, né? A gente vê um número absurdo de crescimento entre jovens e adolescentes, né? Acontece sim entre crianças, principalmente quando já tem algum quadro de transtorno mental, né? Mas se a gente for parar para pensar, hoje já é a terceira maior causa de morte no Brasil. É o suicídio, né, entre jovens e adolescentes. Então, é uma coisa que a gente precisa aprofundar e muitas vezes a gente pensa que é muito sensível para a gente, enquanto adulto, tratar esse assunto. Imagina como levar isso para criança e para adolescente, né? Então, eu volto a reforçar aqui a informação. Quanto mais a gente tem acesso às informações, quanto mais a gente tiver oportunidade de debates como esse que a Band está promovendo, da gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante, melhor, né? Então, nas escolas é fundamental que esse assunto esteja colocado, assim como gravidez na adolescência, uso de drogas, assim como todas as questões que envolvem ali aquele complexo das crianças e dos adolescentes, né? Muitas vezes as crianças também dão sinais, então eles vão dar sinais de uma forma um pouco diferente, né? A gente pode pensar muitos casos que eu já recebi em consultório de crianças que já começam num processo de pequenas mutilações, crianças que têm um afastamento muito grande, existe uma questão muito voltada ao bullying, uma pressão social muito grande em cima daquela criança, inclusive casos de crianças que sofreram desilusão ali afetiva em algum relacionamento naquele momento ali entre a adolescência. Então, esse assunto precisa ser abordado na comunidade, precisa ser abordado nas escolas, porque, sim, apesar de ser menor em crianças, é muito grande quando a gente fala de jovens e adolescentes, já sendo a terceira maior causa, né? Outra coisa que é importante é outra ponta. A gente pensa nos idosos como sendo uma outra ponta que vem crescendo absolutamente. Só que aí o caso, Renata, já é diferente. São pessoas que, por vezes, já têm ali alguma comorbidade, então alguma doença degenerativa, já estão passando por algum nível de enfrentamento e já não conseguem ver esperança na própria vida, ou pessoas que vivem em processo de isolamento, já não têm aquele vínculo social tão bem estabelecido com a sua família e ela vai perdendo aquele processo vital da vida, realmente, e aí acaba se afastando e cometendo esse ato. Então, é importante que a gente esteja atento como um todo a humanidade, mas que a gente especificamente compreenda essas duas pontas, os jovens, que têm crescido absolutamente, já sendo o terceiro maior nível casos de mortes no país, e o de idosos também, porque devido a esse movimento que a gente vem vivendo, né, o Brasil vem se tornando um país cada vez mais idoso, a gente vem percebendo que o nosso país ele vem envelhecendo e as famílias estão cada vez menores, então muitas vezes o idoso não tem nem a quem recorrer, a quem pedir ajuda, e aí eu já queria aproveitar a oportunidade aqui para falar e divulgar o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O número é 188. Ele é uma campanha absolutamente importante no país, que atende 24 horas pessoas que estejam passando por esse momento. Eles vão trazer esse acolhimento. Entende, Renata? Perfeito. Muitas vezes a gente não vai ter a quem recorrer. Muitas vezes a gente não tem a quem pedir uma ajuda. E o CVV, ele entra como sendo esse facilitador e realmente salva muitas e muitas vidas. Ele acontece já desde 2014, se eu não me engano, e vem transformando aí a realidade do nosso país. 188, o número, se você precisar de apoio, se você precisar de suporte, entre em contato com eles, que vai ter uma turma especializada com muita empatia para te acolher e te direcionar. Perfeito. Quais são os fatores de proteção? Por exemplo, eu sei que a religião ela é muito importante, né? Sim. A religião entra como um fator muito importante porque ele traz esse pilar da vida, né? Independente da religião, seja ela qual for, toda religião tem muito uma questão da esperança, de um futuro melhor, de uma perspectiva de desenvolvimento humano. Então, a religião ela é um ponto que é fundamental, mas um outro ponto que, para mim, chega a ser tão importante quanto é a questão da sua rede de família, de apoio, de amigos, relacionamentos que você nutre, né? Se a gente for parar para pensar hoje, chega a ser o triplo o número de casos de suicídio de pessoas que se encontram em isolamento do que em pessoas que têm ali uma rede de apoio familiar, pessoas que nutrem bons relacionamentos. Então, é muito importante, nós somos seres sociais, nós somos mamíferos assim como os outros animais e a gente precisa entender que, enquanto mamíferos, a gente foi feito para viver em grupo, a gente foi feito para estar em sociedade. Então, é importante que a gente se apoie, que a gente esteja junto um com o outro, e aí vai entrar a espiritualidade, entra a questão da rede de apoio familiar, entra muito a questão do seu próprio autocuidado com você.
costumo dizer que tem coisas na vida, Renata, que só a gente consegue fazer por a gente, né? Então, você buscar, por vezes, uma psicoterapia, eu sei que apesar de, às vezes não é tão acessível, mas existem hoje universidades que atendem no preço social, existe o próprio CVV que tem esse direcionamento, você buscar o seu cuidado com você próprio, você se conhecer um pouco, vai fazer com que essa realidade mude. Uma caminhada, né? Que é algo mais democrático, o exercício físico é tão importante, né? Perfeito. Quando a gente fala da caminhada, a gente está falando de um processo neuroquímico de liberação de dopamina, né? Então, é como se fosse, ele é tido como hormônio da felicidade. Então, você vai conseguir isso através de uma caminhada, um exercício físico, uma meditação, através da alimentação que a gente acaba tendo no dia a dia. São diversas as formas de enfrentamento para que a gente consiga, pelo menos, ter um pilar de base, para que a gente consiga ter uma saúde mental bem estabelecida, né? Desde a questão de uma caminhada, a você ter um momento ali de espiritualidade, tudo isso acaba ajudando para que a gente consiga reverter esse quadro que é tão agravado. Quem já passou por essa dor sabe que é uma dor muito forte mesmo e que é muito difícil, mas há caminhos, né? Há saídas para isso. E há um preconceito muito grande com relação aos medicamentos e muitas vezes eles são muito importantes e é algo momentâneo, né? Perfeito. Esse ponto, para mim, eu acho fundamental. Quando a gente pensa na psiquiatria e na psicologia, por vezes a gente pensa que são mundos distintos, né? Mas são profissões irmãs que precisam atuar em conjunto no sentido de o psiquiatra ele vai entrar no processo medicamentoso que é extremamente fundamental. Como eu falei, a depressão é um processo neuroquímico que vai atingir o cérebro da pessoa, então ela não vai ter o mesmo funcionamento de uma pessoa que não tem depressão. Então é como, imagina uma pessoa que ela tem dor de cabeça crônica, ela vai precisar fazer o tratamento dessa dor de cabeça através do remédio. Correto? Uma pessoa que sofre de depressão, ela vai precisar da liberação desse hormônio que está faltando naquele momento, dessa liberação neuroquímica, que vai ser através do processo, muitas vezes, de um antidepressivo. Então, é importantíssimo o acompanhamento psiquiátrico nesse sentido. E muita gente pensava antigamente, vou para o psiquiatra é porque eu sou doido, vou para o psicólogo é porque eu sou vulnerável. E não é verdade. Todos nós, em algum momento, podemos estar ali precisando desse apoio, assim como de um ortopedista, de um dentista, de qualquer outra questão. Então, hoje eu fico muito feliz que tenha disseminado muito isso, né? Diminuiu muito o preconceito que existia entre a psiquiatria e a psicologia, mas a gente percebe que ainda existem barreiras a serem rompidas. Então, sempre o tratamento vai ser associado através da medicação, que ela é fundamental para tirar muitas vezes a pessoa daquele cenário tão devastador e trazê-la de volta, assim como a psicoterapia associada a essa mudança de hábitos e essa relação com os familiares e amigos. Muito obrigada, viu? Foi ótima a sua entrevista aqui. Foi uma honra, Band, poder proporcionar isso aos nossos telespectadores e volto a reforçar aqui o CVV 188, caso você precise, e que essa campanha não finalize apenas em setembro, né? Que a gente dissemine isso ao longo de todo o ano. É isso. A gente se vê no sábado. Obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tchau, tchau.